Bom dia a todos. Obrigado, senadora, pelo convite. Tá? Inicialmente, eu queria expressar duas opiniões minhas. Primeiro, eu acredito que, na teoria de Hobbes, de que o homem é lobo do homem. Ou seja, as pessoas se utilizam da máquina da empresa para seu benefício pessoal. E com isso eu acabo, entre aspas, concordando com a senhora Salma. Talvez a Vale não concorde com todas essas ações ilegais, imorais, antiéticas que eu denunciei. Mas ela acaba protegendo pessoas físicas que estão nas suas engrenagens. E também pegando como gancho a fala do Dom Guilherme, citando o Papa Francisco, diálogo, diálogo, diálogo. O que a Vale gasta anualmente, trienalmente, mensalmente, para monitorar seus empregados, os movimentos sociais, diversos e políticos, poderia ser gasto com as comunidades se a mesma saísse do seu patamar, do seu pedestal e conversasse com os movimentos. Alguns anos atrás, a Vale gastou cerca de 70 milhões de reais com o processo de branding, a mudança da marca, mudar de Companhia Vale do Rio Doce para Vale. E uma das intenções era acabar com a arrogância nas palavras da comunicação da empresa. Não conseguiu. E por que isso? São gerações e gerações acontecendo essas ilegalidades, imoralidades na empresa. E eu queria deixar também bem frisado a parte histórica desses acontecimentos. Foi muito frisado na imprensa a era Agnelli. Porém, isso já acontece há décadas. E vou citar aqui uma frase retirada de um dos processos da Vale. A diretoria corporativa de segurança empresarial, onde o reclamante laborava, é considerada uma das guardiãs da ética, moralidade e transparência da instituição. Como assim? Se nós fazíamos espionagem, infiltração, grampos telefônicos, se eu pessoalmente fazia químicas, como a gente chama internamente, são as fraudes nos próprios contratos, utilizavam a máquina da empresa para poder visitar seus filhos, e inclusive amantes, e por aí vai. O que eu queria que a Vale percebesse é que essas pessoas, são falhas, e não são a seleta casta que habita o céu entre o bem e o mal. Quem fiscaliza os fiscais? Já falava Platão há milênios. E com isso eu queria entrar aqui num histórico. Desde a década de 80, quando os projetos de alumínio e de Carajás começaram a engrandecer mais a empresa. E várias pessoas, vários integrantes das Forças Armadas foram contratados para fazer parte da segurança patrimonial, encabeçando um ex-cadete da Força Aérea e um sargento do Exército, que começaram a formar seu círculo pessoal e contratando empresas de vigilância no Pará, que também faziam o serviço de infiltração. E outras denúncias que eu informei. A partir da década de 90 começou a engrandecer essa área.
trouxeram mais gente do seu círculo pessoal, passaram a fazer ações de relacionamento com órgãos de segurança pública, ou seja, dando dinheiro para a polícia, principalmente. E também foi criada uma área de serviços especiais, ligada diretamente à auditoria, ou seja, acima do presidente. Essa parte de serviços especiais fazia o acompanhamento de fraudes dentro da empresa. E utilizava esses métodos ilegais, imorais e antiéticos para conseguir atingir as suas metas. E o primeiro contrato específico para espionagem, vamos falar assim, assuntos sigilosos como a aquisição de imposto de renda, dados bancários de funcionários, de movimentos sociais. Isso eu quero fazer um parênteses, que o próprio gerente geral da empresa, da parte de segurança, afirmou na justiça que tinha acesso ao imposto de renda de funcionários. Está registrado na justiça isso. E durante a era do Rogério é que a empresa conseguiu, a área de segurança conseguiu virar uma diretoria e centralizar essas ações. Isso posso falar que fui eu que centralizei, tirei de vários contratos de vigilância esses elementos infiltrados e coloquei em um único, para evitar danos maiores do que a gente já poderia ter, como estão tendo agora. São os que eu chamo de situações complicadas. Tá? Ou seja, como exemplo, o pessoal infiltrado no assentamento Palmares, ele já estava há mais de 10 anos. Estavam, né? Não posso afirmar agora. Ou seja, anterior a ela era Rogério L. E, para atingir as suas metas, chegou-se a ser instituído a indústria da justa causa, em que centenas de funcionários eram demitidos por justa causa na apuração, na investigação de fraudes, cases, como chamava o diretor. Anos depois, essas fraudes poderiam cair pela justiça, como foi um caso recente. Não foi comprovado esse problema. Mas mesmo assim as pessoas continuaram colocando nas suas metas a prevenção de perdas. E com a saída do Roger, as coisas não acabaram. Não adiantou em 1º de junho de 2011 o Conselho de Administração diretamente afastar o diretor de segurança da época. Por quê? Foi o único afastado. Então, ao contrário do que o presidente Murilo fala, do que ele acha que aconteceu, somente uma pessoa foi afastada do departamento. As outras que criaram todas essas situações continuam e continuam utilizando essas ações. Inclusive, durante já a gestão do presidente Murilo, foi mandado infiltrar, isso sem o meu conhecimento, só soube depois quando fui pagar a conta, de um elemento infiltrado em Açailândia, no movimento Justiça nos Trilhos. Isso foi novo, já durante a gestão atual. Fora grampo telefônico em funcionários, afastados pelo INSS, ou seja, se era uma fraude no INSS, por que essa fraude não era passada para a Previdência? Status. Queria passar agora para o modus operandi, sobre também querendo frisar a ação contra os funcionários e os terceirizados, que é essa indústria da fraude, não só sobre os movimentos sociais.
Então, a gente tinha lá as escutas telefônicas, que eu mesmo apliquei pelo menos 2, a invasão de computadores, sem a notificação ao empregado, tendo acesso e divulgando material particular, incluindo fotos, as câmeras ocultas, que eram colocadas sem o funcionário saber, ou para proteger, como eu falo, o iogurte dos diretores, jogando dinheiro da empresa fora. O levantamento através do InfoSeg dos antecedentes criminais dos trabalhadores. Isso também eram feitos quase 1.000 por mês, principalmente em Minas Gerais, onde 11% do total dos trabalhadores terceirizados que eram pesquisados tinham algum antecedente e eram cerceados de trabalhar na Vale. Fora outros dados sigilosos, como o imposto de renda, e as infiltrações e dossiês de políticos e de blogueiros, como eu cito ali o Décio Sá, incluindo a utilização de órgãos públicos, onde recebiam, inclusive, medalhas. Tá? Eu queria, com isso, senadora, terminar a minha apresentação, tá? E passar a sua mão. Marcaram 10 minutos. Tem que marcar com 10 minutos. Acho que eu corri. Eu não tinha percebido. Ó, então, Mais 5 minutos. tá. Então, senadora, eu queria aproveitar e passar para a senhora Sim. toda a documentação que eu entreguei no Ministério Público, tá? Para a comissão ter ciência das minhas denúncias, tanto contra os movimentos sociais como contra os próprios empregados e terceirizados da Vale, que essa casta que hoje está acima, inclusive, da presidência da empresa, né, conseguiram se colocar numa posição em que a própria sala da segurança está acima da sala do presidente Murilo, como eu falei, se achando acima do bem e do mal. Quando o presidente Murilo Ferreira, assim que as minhas denúncias foram divulgadas, disse que ia ter uma auditoria interna para investigar isentamente as denúncias, eu posso dizer que acreditei sinceramente nas palavras do presidente, até porque eu já tinha participado de uma reunião com ele no final de 2011 sobre orçamento, e eu vi a expressão dele ao ficar indignado com o uso do dinheiro da empresa aleatoriamente. Mas aí continuou sendo enganado. E essa auditoria, com certeza, ia dar em nada, pois havia amizade, por terem trabalhado juntos, entre o diretor Gilberto Ramalho e o auditor Adilson Medina, que ficam sala a sala colados. Então, acredito que se o presidente da empresa olhar diretamente para os seus subordinados, sem passar pela auditoria, talvez ele encontre aquilo que ele alegou que pode não existir. Assim como a área de relação com a comunidade, de relações institucionais da empresa, fazer aquilo que ela se propõe, relação, como falou Dom Guilherme, diálogo. Se conseguir colocar num diálogo, essas ilegalidades podem sumir, mas para isso precisa olhar para o próprio umbigo. Acreditar que as pessoas estão fazendo errado dentro da empresa, afetando o nome da empresa. Ok? Senadora, muito obrigado. Serei bem breve, senadora, mas o que eu consegui perceber de todos aqui, e o senador Suplicy expôs bastante, o silêncio da Vale está sendo constrangedor. Cadê as respostas? Cadê o direito ao contraditório?
Até agora só nós estamos denunciando. Mas cadê a Vale mostrando que está realmente corrigindo? E isso, eu posso garantir, senadora, algumas coisas lá dentro estão mudando, tá? Por informações obtidas. Mas cadê a Vale se pronunciando? Isso a gente sente falta. Cadê a Vale olhando esses procedimentos errados que podem afetar, como falou a representante aqui de Águas de Minas Gerais, podem afetar inclusive a exportação, de acordo com uma lei Sarbox americana, a Vale parar de exportar para fora. 20% do PIB nacional parando é muito complicado. Então, o meu recado aqui seria isso. Cadê a resposta da Vale? Estamos corrigindo, isso nunca existiu, seja qual for a resposta. O silêncio está muito constrangedor. Obrigado, senadora. Obrigada, André Almeida. E eu quero aqui fazer